Os 5 passos da vitória. Os 5 passos da vitória são o ideal a ser seguido por quem quiser de fato tornar-se vencedor em todas as coisas. Veja o que diz a palavra de Deus sobre este assunto. Marcos capítulo 11, se você quiser abrir para conferir, você pode conferir no que está aqui no texto. Marcos 11, versos 12 e 14, depois 20 a 23, diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, respondeu, disse-lhes, lembrando-se disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, por favor complete, tudo que disser, lhe será feito. Tudo que você disser. Esse texto nos fornece inúmeras lições. Nessa história relatada por Marcos, vamos estudar os versículos 22 e 23 do capítulo 11. Neles encontraremos os 5 passos da vitória. E o primeiro passo, já vamos aqui na íntegra, que é o que, irmãos? Ter fé em Deus. Se nós fizermos uma pesquisa e perguntar às pessoas se elas têm fé em Deus, pode ter certeza, irmãos, que em torno de 95% das pessoas vão dizer que tem fé. Mas quando você observa a vida dessas pessoas, você não vê o retrato dessa fé. Você não vê o resultado, a resposta desta fé. Porque é como diz Tiago, né? Se você puder abrir lá, por favor, abra Tiago no capítulo 2. Eu quero compartilhar isso com vocês em nome de Jesus. É como diz aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 2. Você que nos acompanha aí em casa, Tiago capítulo 2, versículo de número 17. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é o que, irmãos? É morta em si mesma. Ou seja, eu digo que tenho fé, mas cadê o resultado da minha fé? Porque obras é o fruto, ok? Obras são os frutos da sua fé. E aí ele conclui dizendo o seguinte: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, cadê o resultado da fé da pessoa? Se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que também trazer o resultado. Se manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Continuando cá no estudo, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em quem, irmãos? Em Deus.
Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo, em lugares especiais. E há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu. Que, segundo elas, estaria operando milagres. Estas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, como está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17. E quem age desta maneira, além de não estar ouvindo a Deus, está praticando exatamente o que a Bíblia condena. Então, a minha fé, para estar em Deus, tem que ser uma fé do tipo da fé de Deus. É aquela fé que diz: haja luz e houve luz. Haja divisão entre luz e trevas, entre dia e noite, e assim acontece. Então eu vou determinar e as coisas vão acontecer na minha vida. A palavra de Deus nos informa o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se, o que, irmãos? Não vê. Eu não vejo, mas eu o que? Creio. Amém, Jesus? Quando damos ouvido à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é, o que a fé, a fé que precisamos ter em Deus. É você determinar a bênção ali e você já sentir: já é meu em nome de Jesus. A vitória é minha em nome de Jesus. Já tomei posse do meu milagre em nome de Jesus. Não ficar com cerimônia, não sei se vou, se fico, se vai dar certo de fato. E outra coisa mais em relação à fé. Terceiro ponto aqui, dentro desse tema fé. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir, olha aqui, a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, ok, irmãos? A imagem de escultura é Isaías capítulo 42, versículo de a hora dele com ninguém. E se você quiser ter mais informações sobre esse assunto, é só você estudar o livro do Salmo, capítulo 115. Lá vai te dar informações precisas de que Deus não divide a glória dele com ninguém. Que é dele, a glória é dele. Então tem que ser para ele, o louvor tem que ser para ele, em nome de Jesus. Seguindo agora. Agora que você já sabe o que é fé, vamos agora entender o segundo passo. O segundo passo é falar o quê? Ao monte. Como diz em Marcos 11, 23. Qualquer que disser a este monte. Nós temos que falar ao monte. Ao problema, à miséria, à doença, à dor que saia de nossa vida. O que remove montanhas é a nossa palavra. Eu mesmo tenho que confessar que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido a falar assim. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por essa mentira que ensinava, pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é o quê? Então, se você tinha esse hábito de dizer que a fé remove montanha, você já está entendendo que não remove. O que remove montanha é o quê? A palavra de Deus? Não, a nossa. Você fala, como assim a nossa? O próprio Deus diz isso. Eu quero que você compartilhe isso com vocês. Já falei sobre esse assunto esses dias, eu quero voltar a falar com você sobre isso. Isaías 54, 17. Abre lá, por favor, para você conferir. Isaías capítulo 54, versículo 17, para você entender que Deus te dá essa autonomia. Você vai determinar, vai exigir
A saída do mal, claro, dentro da palavra. A sua fé tem que estar em Deus, na palavra de Deus. Você não vai também estar agindo de forma aleatória, né? Vamos lá. Isaías 54:17. Fala assim: toda ferramenta preparada contra ti, o quê? Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu é quem? Olha para o lado. Quem tem que usar a palavra? Tu. Você está vendo? Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então é você que vai determinar. É você que vai estar ali determinando, claro, através da palavra de Deus, que o monte bata de retirada em nome de Jesus. Continuando cá no estudo, em nome de Cristo. Vira aí. Diz assim: é claro que a fé é necessária. Para você fazer isso tem que ter fé. Sim ou não? Para você mandar o mal sair, você precisa ter fé. Para determinar algumas coisas na sua vida, você tem que ter fé. Ela é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Dizer que tem fé, ter fé e não ter o resultado da fé, não vai acontecer nada. E não usar a palavra e não determinar a bênção, não vai acontecer nada. Não é isso? Após termos fé em Deus, temos que falar a montanha. Costumo exemplificar assim: a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Nenhum veículo anda sem combustível, e nenhum combustível remove montanhas. Chegar para o carro, e o carro pode andar. Agora você tem que andar carro. Mas sem combustível, tem que ter combustível, né? No nosso caso, qual seria o nosso combustível? A fé. Determinar, falar o monte, mandar o carro andar e ter a fé. Correto? Ok? Vamos lá. Deus é um Deus de fé. Isto é, Ele possui toda a fé. Ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse. E que assim, numa hora dessas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu segundo esses princípios que estamos estudando. E disse Deus. E o resultado nós conhecemos. Aí você vê lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E você vai vendo os resultados. Terceiro passo da vitória: não duvidar em seu coração. Você sabia, irmãos, que tem muita gente que perde a bênção por causa disso? Ele tem a fé, ele fala ao monte, mas no íntimo ele faz o quê? E aí eu quero lhe contar uma história aqui, rapidinho, de uma senhora que pediu para o pastor fazer uma oração, que não estava aguentando mais muitas confusões em casa, na família. Ela pediu para o pastor orar. E era basicamente em relação ao esposo. E o pastor faz a oração e determinou que o esposo iria mudar, que aquele mal que estava levando ele para viver embriagado, para ele ficar vivendo de maneira errada, e estava caindo por terra agora em nome de Jesus, e isso. O pastor terminou a oração, disse para a irmã: amém, minha irmã? A senhora crê? Deus é contigo. Quando chegar em casa, tenha certeza que Deus está operando na sua família, especialmente no seu marido. A irmã olha para o pastor e diz: é porque você não conhece meu esposo. Por que pediu oração, filha de Deus? Então ela teve fé para pedir oração. O pastor falou ao monte, mas ela o quê? Duvidou. E quando você duvida,
tudo que você fez anteriormente cai no esquecimento, é perdido, é jogado fora. E aí vamos entrar aqui mais para tratarmos desse assunto. E não duvidar em seu coração. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar o problema e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, pode esquecer o que você determinou. E eu quero mais uma vez compartilhar com vocês Tiago. Vai lá em Tiago novamente. Tiago capítulo 1. Em nome de Jesus. Tiago capítulo de número 1. A partir do versículo 5. Capítulo 1. Verso de número 5. Em nome de Jesus. Diz assim: se alguém ou se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o que, irmãos? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha o que fala no 6, ó. Peça, porém, de que maneira, irmãos? Com fé, com convicção, com certeza. E o que mais? Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem que duvida é assim, irmãos. Você observa como é a onda do mar? A onda do mar, ela surge com aquela fúria e vai levando tudo pela frente, com aquela violência. Mas chega em um determinado ponto, ela faz o quê? Ela perde força, não é isso? E vai retrocedendo. Por isso que aqui ele faz essa analogia, que nós não podemos ser semelhantes à onda do mar, que vai com aquela força, que aí eu vejo que tem muitas pessoas que são crentes emocionais. Fica amém, estou na fé, e que é de certo, diz aquele auê todo, mas na hora H ele faz o quê? Ele deságua. Começa a perder a força. Quando surge mesmo o combate, que é o momento dele tomar posse da bênção, que dele ir para cima, ele deságua, ele volta. E aí, o verso 7 fala assim, ó. Não pense tal homem o quê? Que receberá do Senhor alguma coisa. Então tem muitas pessoas que estão perdendo. Ela até vai com tudo, mas quando começa a ver as dificuldades, as barreiras, ela desiste. Você percebe isso na fala das pessoas. A maneira que ela está expressando a fé dela, você vê. Eu estou, mas não sei não se vou suportar não. E que isso, que aquilo, ela começa a voltar. E você não pode voltar. Você não pode retroceder. Eu fico analisando às vezes que isso aqui é uma coisa que eu criei para trabalhar a minha fé. Eu criei isso na minha cabeça. Eu estimulei isso no meu cérebro para trabalhar a minha fé. O que é, pastor? Eu coloquei na minha cabeça que para eu alcançar alguma coisa na minha vida pela fé, eu tenho que subir 10 degraus. E na minha cabeça, eu criei um estímulo, em uma parte da minha cabeça, da minha memória, eu criei um estímulo que me diz que eu estou no 9º degrau. Toda vez que eu penso em desistir, em recuar, em deixar aquela bênção de lado, eu lembro, meu estímulo já acusa. Falta só um degrau para você conquistar. Você vai voltar? Vai retroceder agora? É só mais um passo. Entende, amados? É só mais um passo. Tem
muitas pessoas que não colocaram isso ainda, não memorizou isso, e elas ficam, está perto de conseguir a bênção, de as coisas mudarem para a vida dela, ela volta tudo de novo e vai para o primeiro degrau, ou então fica no segundo degrau. Então ela tem que voltar às orações, voltar a fazer os propósitos com Deus que ela fazia antes, até chegar ao topo e tomar posse da bênção novamente. Aí eu fico analisando Deus, olhando para nós lá do alto, dizendo: se você confiasse mais um pouco, você alcançaria. Se você não duvidasse, você alcançaria. Você não alcançou, não tomou posse da bênção por um triz. E quantas são as pessoas que estão perdendo também por milímetro? Não é verdade? Quantos estão deixando a bênção de lado por tomar decisões equivocadas, precipitadas? Faltava só o último passo, o último degrau para ela conquistar a bênção, e ela não percebeu. Vem comigo, vamos para cá para o estudo novamente. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo, eu o que, irmãos? Eu duvidava, eu pedi, mas será que de fato eu vou conseguir? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, se você não tem dúvida, se você tem dúvida, por que estou pedindo algo que eu não tenho certeza de que quero de fato, de verdade? Não é verdade? Então, eu tenho que ter convicção. Eu quero isso, eu vou estar lutando por isso, e Deus está comigo. Eu vou ativar a minha fé, e eu creio que Deus dará a minha vitória em nome de Jesus. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, nada iremos receber. Queridos, como é que eu estou pedindo algo, estou querendo algo, eu duvido daquilo que eu quero? Isso é meio estranho. Como é que eu estou buscando algo? Aí eu fico analisando. Se você duvida, não crê naquilo que você quer, quem vai acreditar em você? Pensa comigo. Se você vive oscilando, não, é como diz lá o texto de Joel, né? Multidão, multidão, não vale da decisão. Ela fica lá, e aí agora? Eu vou, eu fico, eu decido, o que eu vou fazer, e etc, etc, e não toma decisão. E o tempo está passando. E o que você está fazendo da tua vida? O tempo está passando, o tempo não espera, amigo. É uma coisa que nós não temos condições de controlar, é o tempo. Podemos administrá-lo, mas dizer, vai parar o tempo aqui agora para fazer o que eu quero, não tem condições. Você pode parar, mas o relógio não para não, ele continua funcionando. Então precisamos ter mais cuidado quanto a isso. Eu não posso duvidar, eu tenho que ter certeza, tenho que ter convicção. Não imagine alguém que está numa situação de vida ou morte. Você é médico e você fica, e agora? Eu dou esse medicamento, eu não sei se esse medicamento é o indicado para isso. A dúvida ou as incertezas fez com que acontecesse o que, irmãos? Ele perdeu tempo e pode levar o paciente a óbito, ou então agravar a situação daquele paciente. Ele ir para um outro, agravou a situação e dificultar a saúde daquele paciente, porque deixou a dúvida entrar no coração. Você tem que ter certeza, vai com confiança. Se não tem confiança,
melhor parar e adquirir a confiança primeiro, pedir a Deus orientação, aí vai que dá certo. Mas se não tiver convicção, é melhor que você espere o tempo de Deus, espere que Deus venha te dar essa força. Não esqueça que a força, ela vem do Senhor. É Deus que te dá força, em nome de Jesus. Vamos lá. Quarto passo, ok? É isso mesmo? Não? É o quarto passo. Marcos 11, 23 ainda. Mas crê que se fará aquilo que diz. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidarmos no coração, devemos crer. E quem crê, se expressa. Observe aqui, Jesus não estava dizendo, que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando recebem a bênção, ouvirem algum sinal. Essa não é a fórmula bíblica para receber as bênçãos, pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. Fé. O segundo passo qual foi? Qual foi o segundo passo? Falar ao monte. Não é isso? Terceiro qual é? Não duvidar. E o quarto agora é o que quer, irmãos? Eu não duvidei. O que foi que eu falei? Eu tenho que crer. Quem crê é o que diz 2 Coríntios 5, verso 7. Vivemos por fé e não por vista. Eu creio. Jesus disse: quem crê, verás a glória de Deus. Então eu preciso crer. Entende? Eu preciso crer. Eu preciso aplicar a minha fé. Em nome do Senhor Jesus. Podemos dizer que crer é lutar contra o que, irmãos? As evidências. Então, as evidências dizem que não. Que eu não vou conseguir. Que a tendência é piorar. Mas a minha fé diz o quê? O que é que a sua fé diz? Você não pode duvidar disso. Você tem que permanecer firme na sua fé. Permanecer crendo, confiante, determinado. Em nome de Jesus. Crer também significa acreditar que já está sendo feito aquilo que o quê? Porque o mundo espiritual é assim, queridos. Nós pedimos. Se você analisar o texto, se não me engano, Daniel 10. Daniel pediu. Mas aconteceu assim logo? Não, irmãos, ele entrou no propósito. Depois de muito tempo, o anjo vem e diz: olha, eu vim por causa de quê? Das suas orações. Eu não cheguei mais cedo porque eu tive uma guerra no meio do caminho. Não é verdade? Eu tive que lutar contra o rei da Pérsia. Levantou um exército contra mim lá. Foi uma batalha espiritual que eu travei até chegar aqui. Mas se o Daniel, ele duvida ou ele desacredita, está demorando demais, o negócio está muito difícil, será que esse anjo conseguiria chegar até ele? Alcançaria ele? De lá mesmo o anjo voltava. Ele está meio fraco lá, está desanimado. Ele pediu e depois duvidou. Ele não continuou na fé. Vamos para o quinto passo da vitória. Tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Este passo não é nosso. É de quem, irmãos? É do Senhor. Então você, no primeiro passo, adquiriu a fé. No segundo passo, você falou ao monte.
Num terceiro passo, você não duvidou em seu coração. Num quarto passo, você acreditou, confiou, determinou. Agora, esse quinto passo não compete a você. Compete a quem? A Deus. Não é verdade? Vamos recordar a nossa parte num processo do recebimento das bênçãos. Primeiro temos que ter fé em Deus. A seguir devemos nos dirigir ao problema e com voz de autoridade ordenar que saia de nossa vida. Ato contínuo, não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. E então teremos a obra feita. Por quem? Certamente pelo poder de Deus. Essa é a palavra. Tome posse da bênção. Você não pode desanimar, você não pode, por causa das evidências serem opostas àquilo que você está lutando, você não pode parar por causa disso. Não, vou continuar focado em Cristo, vou continuar com o meu foco em Deus, e a vitória é minha, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Aplaude o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Deixe primeiro fazer aqui uma oração pelos amigos que nos acompanham em casa, determinar a bênção sobre a vida deles em nome de Jesus. Meu Deus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu venho na tua presença, que eu invoco o teu poder. Aprendemos hoje os 5 passos da vitória. E agora, meu Pai, é momento deste homem, desta mulher, usar, meu Deus, a fé, determinar, meu Deus, a vitória, para que, meu Deus, a bênção do Senhor, o poder do Senhor, alcance a vida dela, em nome de Jesus. E é no nome de Jesus agora que eu mando o mal que está agindo aí no ciático, em nome de Jesus, o mal que estiver agindo aí nas correntes sanguíneas dessa pessoa, toda a força maldita, toda a praga lançada, proferida contra a vida dela, eu determino agora a saída deste mal na autoridade que é no nome de Jesus, e determino a vitória. Diga em nome de Jesus: eu creio, eu recebo a minha bênção, eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês de casa. E até a próxima, em nome de Jesus.